Olá, eu sou Dila Brandão e esse é o nosso Clube do Livro. Nós estamos estudando o livro Não Começou com Você, como o trauma herdado nos define, como dar um fim a esse ciclo. E nós já estamos na fase 3, iniciando a terceira fase do livro, que são os 4 últimos capítulos, né? Olha, gente, está tão perto de acabar o livro, né? Nós que estamos fazendo essa leitura desde novembro de 2024. A gente está no finalzinho, deixa eu só conferir aqui. Mas são 4 capítulos. Então, nós teremos basicamente mais uns 4 encontros. 13 ou 14. Acho que são 13, ok? Não, 14 encontros. 14 capítulos. Então, nós temos mais 4 encontros. Esses 3 encontros. Tudo bem? Foi aí um movimento de muito aprendizado. Eu preciso dizer para vocês que, para mim, como consteladora, anteontem mesmo que eu tive constelação presencial, né? é, a forma como eu sempre falo isso para vocês de repertório, né? Como que a gente desenvolve o nosso repertório para explicar, para a pessoa compreender. Tá da parte de explicação, de repertório, de trazer exemplos, de explicar a parte da epigenética, até mesmo eu que sou uma consteladora, posso colocar experiente, né? Estou em torno de 5 anos trabalhando muito focada nesse trabalho. Não sou tão experiente assim, mas mesmo assim, para mim, né, que sou uma consteladora que já tenho uma caminhada, a leitura do livro, essa profundidade que nós temos do livro, me ajudou muito nas explicações, nos exemplos, sabe, é, nas dúvidas, na forma como colocar. Então, assim, acredito que vai ajudar muito vocês, seja qual for a área de atuação de vocês, mas toda vez que a gente vai falar sobre sistêmica, isso vai ajudar bastante. Tudo bem? Seja bem-vinda, Paula, seja bem-vinda, Maria Cleudes. Eu vou iniciar aqui a leitura, como eu sempre faço, tá? E aí a gente vai compartilhando com quem quiser contribuir, ok? O capítulo 10, gente, quem tiver com o microfone aberto, fecha por favor, tá bom? Que eu vou começar a leitura. O capítulo 10, ele diz assim: do insight à interação. O ser humano é parte do todo. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e seus sentimentos como algo separado do resultado, uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Olha de quem é a frase, de Albert Einstein, em fevereiro de 1950. A ilusão de ótica mencionada por Einstein consiste na ideia de que somos separados daqueles que nos cercam, bem como daqueles que vieram antes de nós. Ainda assim, como vimos reiteradamente, estamos conectados aos familiares cujos traumas pendentes se tornaram o nosso legado. Quero grifar aqui, traumas pendentes. Dila, qualquer trauma do sistema eu posso receber? Não. Os traumas que não foram resolvidos, aqueles que ainda têm dívida para ser pago. Os traumas pendentes são aqueles que podem retornar no nosso legado. Quando a conexão permanece inconsciente, podemos viver aprisionados em sentimentos e sensações pertencentes ao passado. Porém, com a história de nossa família revelada, os caminhos para a liberdade se abrem. Às vezes, apenas vincular a experiência a um trauma familiar não resolvido já é o suficiente. Como constatamos no capítulo anterior, assim que Caroline conectou os sentimentos da linguagem central ao trauma familiar, seu corpo começou a tremer como se eliminasse o que pertencia ao passado. Para ela, a consciência por si só foi profunda, o bastante para iniciar uma reação visceral sentida no seu interior. Para alguns de nós, a consciência do que aconteceu em nossas famílias precisa ser acompanhada de um exercício ou de uma experiência que acarrete uma libertação e proporcione um alívio em nosso corpo. Página 148, o mapa da origem. A essa altura, reunimos as principais peças do mapa da linguagem central. Descobrimos palavras e sentenças que achávamos nossas.
ser nossas, mas que na verdade pertencem a outras pessoas. E fizemos ligações em nossa história familiar, descobrindo traumas e lealdades tácitas que cultivam essa linguagem. Agora chegou o momento de juntar todas essas peças e dar o próximo passo. A seguir, há uma lista do que é necessário. Primeiro, a reclamação central, ou seja, a linguagem central que descreve a sua maior preocupação, dificuldade ou reclamação. Então, se você quiser fazer o exercício agora, procura parar para pensar o que você realmente, geralmente, fala ou reclama sobre si mesmo. Qual é a sua maior preocupação? Anota aí na folha de caderno, aonde você tiver para anotar. A linguagem que descreve a sua maior preocupação, ok? Descritores centrais, a linguagem central que descreve os seus pais. Como você se refere a eles? A sentença central, a linguagem central que descreve o seu pior medo. Qual é o seu pior medo? Olha, prestem atenção, são pontos diferentes, tá? Primeiro, o que descreve a sua maior preocupação. Depois, como você descreve os seus pais. Depois, qual é o seu maior medo? E depois o trauma central, o acontecimento familiar subjacente à linguagem central. Então, quando a gente tem uma reclamação, uma linguagem que a gente sempre repete, ela pode estar conectada a um trauma. Então, perceba qual trauma. Mas nunca aconteceu comigo, nada similar. Mas você pode observar que o trauma não é seu. Gente, eu sempre gosto de trazer exemplos meus, eu acho que às vezes eu acho que enriquece, mas às vezes eu acho que vocês gostam, né? Das colocações também. Na leitura do livro, eu já tinha lido o livro antes, como vocês sabem, e depois comecei a estudar o livro para esse nosso trabalho. Mas eu descobri aqui, junto com vocês, ao vivo, né? Fazendo o livro junto com vocês, uma sentença que eu percebi que não é minha. Então, assim, aconteceu algumas situações comigo e uma foi muito, muito grave. E quando eu voltei anestesiada, quando eu voltei da anestesia, eu falava assim, mas tudo acontece comigo, mas tudo acontece comigo. Eu não me lembrava direito, mas muitas pessoas falavam que eu repeti muitas vezes isso, e às vezes me vinha a lembrança de que eu falava, mas por quê? Tudo acontece comigo. E tudo isso aconteceu, esse trauma que eu estou citando para vocês, há uns 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás. Eu só tive a consciência, estudando aqui com vocês ao vivo, de quem vinha essa frase, que essa frase não é minha, né? Essa frase não é minha. E eu consegui ter a consciência de quem vinha, que vinha da minha mãe. Essa consciência é assim que vem para mim hoje. Claramente, que não é minha, que muitas vezes ela se queixava de que as coisas aconteciam com ela, que tudo acontecia com ela. E isso para mim não é verdade. Aconteceram alguns episódios difíceis na minha vida, sim, como na vida de todos nós, né? Mas eu não preciso mais repetir isso. Isso foi uma consciência muito importante para mim e aconteceu ao vivo aqui com vocês. Então, mesmo que a gente estuda, né, sempre desperta uma consciência nova. E às vezes a gente pensa que não, só está fazendo a leitura do livro. Não, está agindo sim em nós. E mesmo que ao vivo, às vezes na hora não desperta para você, aquilo que você estudou fica reverberando na tua cabeça e pode despertar sim. Então, no exercício, aí ele propõe um exercício, olha, fazendo as pazes com a história familiar. Então, ele fala: descreva a linguagem central, como eu já disse para vocês lá em cima, com a maior carga emocional que provoca a mais forte emoção quando dita em voz alta. Então, assim, descreva de tudo que eu propus para vocês, perdão, que o livro propôs para vocês, que é descreva a sua maior preocupação, como você se refere aos seus pais, qual o seu maior medo e procurar compreender a sua fala junto com os traumas do seu sistema familiar, o acontecimento familiar que tem a ver com a sua forma como você fala. Descreva também um evento traumático relacionado à linguagem central. Então, assim, se você fala, por exemplo, o meu exemplo, eu disse que eu falava assim: tudo acontece comigo, meu Deus, tudo acontece comigo, por que tudo acontece comigo? De uma forma muito genérica, né? E eu percebi que essa frase não é minha. Aqui ele coloca: descreva o trauma relacionado à linguagem central. Descreva o trauma, né? Qual é o trauma?
Eu sinto que a frase é da minha mãe. Então, assim, muitas vezes ela querer as coisas e ela perder as coisas que eram dela, inclusive relacionamentos. Então, assim, tudo acontece comigo. Aqui no meu ponto de vista, eu estou falando do meu exemplo, é um trauma relacionado à minha mãe, coisas que ela perdia, que ela investia, que ela não ganhava, ou relacionamentos que não tinham sucesso. Então, você pode listar aí, dentro da sua fala, dos seus medos, do que você mais repete sobre si mesmo, você percebe que tem algum trauma do seu sistema? Liste todas as pessoas cuja vida foi abalada por esse evento. Por exemplo, se teve um evento traumático como uma mudança, né? Ou um assalto, ou uma morte no seu sistema, e você percebe que a sua fala e a tristeza do sistema está relacionado a isso, liste também as pessoas que estão relacionadas a ela. Por exemplo, sua mãe, seu pai, seu avô, sua tia, seu tio, quem não é reconhecido e não é mencionado. Se há algum irmão falecido ou entregue para doação, se um dos seus avós ou bisavós abandonou a família ou morreu jovem de uma forma terrível, se uma pessoa, se essa pessoa é reconhecida em sua família e se há alguém fora da família que foi julgado, rejeitado, culpado por prejudicar um parente. Presta atenção. Essa terceira parte, muitas vezes as pessoas se esquecem e não procuram saber isso. Tem alguém, gente, no seu sistema que foi deixado de lado, fora da sua panelinha, porque fez algo que atrapalhou alguém? Fez algo que prejudicou alguém? É muito comum no sistema, por exemplo, um alcoólatra pegar dinheiro para usar álcool, ou alguém roubar um objeto da casa de valor para comprar droga. E aí, quando as pessoas se cansam, deixa essa pessoa de lado e não fala mais dessa pessoa. Mas aqui na sistêmica, tudo aquilo que é excluído, ele briga para ganhar um lugar, entende? Mas observa, se na tua família tem algum excluído assim. Descreva também o que aconteceu, quais imagens que vêm na tua mente quando você se lembra de um trauma familiar ou desse trauma familiar que você já conseguiu acessar. Talvez você não tenha conseguido acessar agora. Você pode fazer em outro momento. Quem já conseguiu acessar o trauma, para pensar, né? Eu falando de vocês, me veio aqui a morte do meu pai, né? O que que aconteceu? A minha mãe, antes do meu pai falecer, ele tinha outras mulheres, ele chegou a abandonar a minha mãe, né? Deixar minha mãe, casar com outra mulher, teve um filho quase na mesma idade que que o meu irmão, então isso sugere muitas coisas, né? E depois, mesmo separado, quando a outra criança nasceu, meu pai falece. Então, a minha sensação de que essa frase tudo acontece comigo é da minha mãe, porque ela ficou com os filhos, dois filhos, que era eu e meu irmão, separada no primeiro momento, depois com separada e com outra filha, né, quase da mesma idade que a gente, e depois totalmente sem pai, porque não tinha mais o pai nem separado e nem de longe. Então eu sinto que essa frase é da minha mãe e sinto que está relacionado a esse momento. Depois, outros momentos da vida da minha mãe foram recorrentes, né? Situações de relacionamento voltaram. Depois ela casou com uma outra pessoa que era alcoólatra, né? Que vivia na sarjeta, às vezes errava a mão. Então, essa frase, tudo acontece comigo, me vem, tá? A gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade de perceber se é nosso ou se não é. Eu tô falando da forma como eu tô sentindo, mas me vem como se ela se relacionasse a tudo isso. Nossa, de um tudo acontece comigo. Primeiro o marido me trai, morre, depois eu arrumo outro, é bêbado, depois eu tento outro, não dá certo. Esse tipo de coisa, tá? Então procura perceber quais imagens vêm na tua mente. O que eu descrevi para vocês agora, como exemplos da vida da minha mãe, foram imagens que vieram na minha mente agora. Não foi nada que eu ensaiei, que eu preparei para falar para vocês. Chegou na minha mente, eu entreguei, tá bom? Então faça uma pausa, visualiza se tem momentos traumáticos que vêm na tua mente e que eles devem ter sentido ou enfrentado, né? Que eles, os seus familiares. O que acontece com o seu corpo? Quando você pensa, por exemplo, em um assalto, em um acidente, como acontece seu corpo? O que acontece no seu corpo? A sua mão gela? A sua perna paralisa? Você sente fraqueza, tontura? Observa o que acontece no seu corpo quando você fala sobre isso. Há parentes que despertam uma atenção especial. Vê se sente atraído emocionalmente. Sente reverberar em seu corpo? Em qual parte já é conhecida?
Há sensibilidade nesses sintomas ou nesse local? Por exemplo, tem algum parente que você tem um interesse ou uma ligação diferente, especial? Observa também se tem algum trauma dele e como seu corpo reage a falar dele. Coloque a sua mão sobre a parte do corpo e permita sua respiração preencha o local. Por exemplo, vamos imaginar que você se lembrou de um assalto ou um acidente. E você sente seu coração disparar quando começa a vir na tua cabeça as imagens daquele acidente. Ou falas, às vezes você nem viu, era criança, mas alguém falando. Começou a disparar o coração, coloca a mão, respira e deixa a sua respiração pausada e consciente preencher aquele espaço que se desorganiza quando você pensa no trauma. Visualize o parente envolvido nesse evento e diga a ele: você é importante. Farei algo significativo para honrá-lo. Tirarei uma lição favorável dessa tragédia. Viverei de forma mais plena possível, pois sei que é o que deseja para mim. Então, eu vou continuar no meu exemplo, tá? Vocês podem imaginar o trauma da família de vocês. No meu trauma, no trauma da minha família, como eu disse, os relacionamentos frustrados da minha mãe, difíceis, conflituosos, onde ela sentia que tudo acontecia com ela, o que que eu, Dila, tá? Se fosse aqui fazendo exercício, poderia fazer? Respirar profundamente, visualizar essas cenas que eu acabei de descrever para vocês, né? Do primeiro marido se separando, tendo outro filho, depois falecendo, o segundo marido caindo na sarjeta. E aí eu posso dizer para ela: você é importante, você é importante. Eu vou fazer algo de significativo com a minha vida para honrar você e a sua história. Isso precisa ser presencialmente, Dila? Precisa ser frente a frente? Não. Para, mentalize a pessoa na tua frente como se fosse uma oração. Eu sempre digo isso, gente. O exercício sistêmico é como se fosse uma oração. Eu me concentro, eu centro, eu me desligo de todas as coisas externas e eu falo com a pessoa com quem eu preciso falar. Simples assim. E aí eu digo para ela, nossa, por você eu vou viver de forma plena, né? Não precisa mais que essa tragédia se repita. E aí respira, deixa o seu corpo movimentar, deixa você sentir força para fazer diferente. Elabore uma linguagem pessoal que reconheça a conexão única que você compartilha com essa pessoa. Ó, estabeleça uma linguagem pessoal que reconheça a conexão única que você tem com essa pessoa. Por exemplo, eu citei o exemplo da minha mãe, você pode estar pensando na sua avó, no seu pai, ou em um outro membro da sua família. Então, se a frase que vinha na minha cabeça relacionada a ela, né, que depois eu descobri que não era minha, nossa, tudo acontece comigo, né, relacionada a ela, eu posso ressignificar essa frase e dizer algo no sentido: tudo para mim é abençoado, tudo para mim vem com facilidade, alegria e glória, né? Eu recebo tudo, eu posso ressignificar, reconstruir essa frase de uma forma afirmativa, de quem vai honrar essa história de uma forma diferente, não precisa se repetir. Os traumas se repetem quando a gente não olha para eles. Aí eles se repetem na íntegra. Quando a gente começa a olhá-los e querer agir de forma diferente ou querer honrar a história daquela pessoa, sim, eu posso ressignificar a minha fala, com isso eu ressignifico o meu comportamento e eu ressignifico a minha crença. Vou dar só um outro exemplo. É, às vezes a gente pedia as coisas quando ela era criança, ela falava: a mãe tá sem dinheiro, agora não dá, a mãe tá sem dinheiro. E eu já disse isso para vocês várias vezes aqui. Qual é a minha frase aqui em casa? Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Eu sempre falo isso. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Às vezes eu realmente não tenho. Ou estou com a conta negativa, eu estou usando o limite, mas eu falo: olha, talvez agora não dê para comprar. Talvez eu compre dia 15, por exemplo, no dia que eu vou receber. Ou às vezes eu falo: ó, quando um cliente pagar, eu compro para você. Mas não se preocupa, que eu vou comprar, porque dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Entende? Eu não ponho empecilho, né? Isso é uma frase de ressignificação, de quem sempre ouviu falar: olha, eu não tenho dinheiro, não dá, a gente vai ter que comprar uma para dividir em duas. Quantas vezes, né? A situação era tão simples na minha família que eu me lembro da minha mãe às vezes comprando uma coxinha e partindo ao meio, metade para mim, metade para o meu irmão, porque só dava para comprar um, entende? E tá tudo certo, tá?
Tá tudo certo. O nosso movimento não é de julgar, é de observar como foi no passado e perceber como queremos construir no futuro. Então, mesmo que eu ainda não tenha, né? Na hora, como eles pedem, como eles imaginam. Eu falo assim, agora não vai dar, tá bom? Vou comprar no dia 15, posso falar. Às vezes eu falo assim, vou comprar no dia 15, que é o dia que eu recebo. Ou vou comprar quando um cliente fizer o Pix. Eu falo assim, mas logo, logo você terá. Porque dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Então eu vou colocando na cabeça deles. A gente vai ressignificando com a nossa fala crenças que a gente herdava de forma tão inconsciente e reproduzia. Conseguem compreender? Sim, façam um joinha para mim se conseguem compreender. Sejam bem-vindas quem chegou agora. Eu agora vou passar a palavra para Sofia. Vou pôr a Sofia aqui no PIN. Quem mais quiser ler, depois levanta a mão, tá bom? Sofia, página 149, criando sentenças de cura pessoais. Uhum. A revivência inconsciente pode durar gerações. Ao reconhecermos o fardo de pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos ou sintomas que não se originam de nós, podemos quebrar o ciclo. O primeiro passo é a identificação consciente do acontecimento trágico e dos envolvidos. Com frequência, essa ação é iniciada por uma conversa interna ou com um parente, pessoalmente ou por meio da visualização. As palavras certas podem nos libertar de laços familiares e lealdades inconscientes, encerrando o ciclo de traumas herdados. A conversa de Jesse, o jovem com insônia que, aos 19 anos, reencenou aspectos da morte do tio em uma nevasca, ocorreu no meu consultório. Pedi que visualizasse o tio parado na sua frente e conversasse diretamente com ele em silêncio, caso preferisse. Ajudei Jesse a elaborar as palavras e sugeri que dissesse ao tio: todas as noites, desde os meus 19 anos, eu tremo e não consigo dormir. Sua respiração ficou pesada. Eu conseguia escutar um chiado. Suas pálpebras tremiam e lágrimas escorriam de seus olhos. Tio Colin, de agora em diante, você viverá no meu coração e não na minha insônia. Enquanto murmurava as palavras, mais lágrimas caíam. Nesse ponto eu disse: Ouça, ouça seu tio lhe dizendo para expirar e devolver o medo a ele. Essa insônia nunca pertenceu a você. A simples conversa com o tio desconhecido o acalmou. Conforme expirava, sua mandíbula e seus ombros relaxaram. Suas bochechas ficaram coradas. Seus olhos voltaram a brilhar. Algo profundo havia se dissipado. Embora apenas imaginasse a conversa, pesquisas sobre o cérebro demonstraram que Jesse estava, na verdade, ativando os mesmos neurônios e as mesmas regiões cerebrais de uma experiência de cura presencial com o tio. Após nossa sessão, ele relatou que conseguiu dormir a noite toda sem acordar. Continua? Sim, mas que incrível, né, gente? A gente já sabia pela PNL, né, que as áreas as áreas do nosso cérebro se movimentam quando a gente imagina algo com muita força, né? Como eu coloco ali, quando a gente ora com fé, a gente imagina a imagem acontecendo, o nosso cérebro movimenta. E quando a gente imagina algo com muita força também. O incrível desse livro é que ele relembra e ele traz de forma científica mesmo, estudiosa. Ele testou, né, de forma científica, fazendo os exames, provando que um movimento sistêmico, olha só como isso é profundo, gente. O que que ele está dizendo aqui? Que um movimento sistêmico realmente influencia o corpo da pessoa que faz, né?
um movimento sistêmico. Então, assim, um movimento sistêmico bem direcionado, pausado, no estado de presença, entregue à emoção, totalmente presente, ele realmente vai atuar no corpo de quem está fazendo esse movimento. Então, às vezes parece algo, ai, é tão místico, tá falando com o tio que não tá aqui. Pode até ser, mas olha só, ele está falando de algo palpável. O corpo de quem faz o movimento sistêmico entende aquilo como real. Por isso que vem tanta leveza. Consegue compreender? Por isso que a gente se sente tão bem quando faz um movimento sistêmico. Quanto mais no estado de presença, mais real é para o seu corpo. Gente, eu tive na constelação de sábado, eu recordei algumas constelações, porque foram umas pessoas aqui da minha região, e a gente lembrou de constelações antigas, e eu me lembrei de uma constelação de uma pessoa que tinha compulsão alimentar todo dia às 15 horas. Era assim que ela se reportava. Eu tenho compulsão alimentar, todo dia, 15 horas, é incontrolável a minha vontade de atacar a geladeira e eu ataco até eu comer tudo que tem na geladeira. A gente fez a constelação em um dia, era à noite. No outro dia, ela não atacou a geladeira, às 15 horas. Aí eu perguntei, vai atacar em outro horário, né? Aí eu perguntei outro dia, ela não atacou a geladeira. E o outro? Também não, também não, também não. Isso já tem anos que essa constelação foi feita e ela nunca mais voltou a atacar a geladeira às 15 horas, como era o trauma. O trauma estava relacionado a quê? Nesse momento, 15 horas, o pai, que era um gato bonitão, se trocava para ir para a faculdade. A mãe, que ficava com ela no colo, ficava nervosa. A respiração ficava ofegante. A mãe tinha medo de ser traída. E o bebê, que era ela, no colo da mãe, sentia isso. Então a mãe, para disfarçar esse nervosismo, a mãe comia essa hora. A criança no colo captou essa memória que ficou guardada por um grande período de tempo, até os 30 anos, quando ela se tornou mãe. Então, só acionou quando ela se tornou mãe. E aí, um movimento de ressignificação feito com profundidade, assim, bem direcionado, ela entendeu, ela falou com a mãe dela e ela entendeu que realmente não tinha mais necessidade disso no movimento sistêmico. E tem anos que isso aconteceu, ela emagreceu muito, é uma advogada, bem-sucedida, consteladora também. E ela sempre fala, nunca mais precisei da cá. Então, essas são provas de que o movimento sistêmico, a constelação em si, né? A gente pode fazer o movimento sistêmico dentro da constelação ou fora. Mas um movimento bem direcionado, ele traz efeitos para o nosso corpo. O nosso corpo entende como aquilo foi solucionado. Entende? Por isso a gente tem mais leveza, mais confiança, vontade de seguir em frente. Vamos lá? A Cris também tem um livro. Sofia, para ficar mais curtinho assim para você, a gente volta para você de novo. Deixa a Cris ler a parte Exemplos da Sentença de Cura. Mais alguém tem, gente? Se alguém tiver, pode levantar a mão. Mesmo que for PDF, tá bom? Pode ler. Então, Cris, Exemplos das Sentenças de Cura. Exemplos de sentenças de cura. Um homem com quem trabalhei reconheceu que compartilhava, de forma inconsciente, a solidão e o isolamento do avô rejeitado, afirmando: assim como você, estou isolado e sozinho. Percebo que esses sentimentos não me pertencem. Sei que não é o seu desejo para mim. Entendo que é uma aflição me ver tão ansioso. De agora em diante, viverei conectado às pessoas ao meu redor. É uma forma de honrá-lo. Outra cliente identificou a ligação inconsciente com as falhas de relacionamento e a infidelidade da mãe e da avó, dizendo: mãe, por favor, abençoe a minha felicidade conjugal, mesmo que você não tenha sido feliz com o papai. Para honrar vocês, apreciarei o amor do meu marido e demonstrarei que as coisas deram certo para mim. Uma jovem com quem trabalhei reconheceu que, desde sempre, vivia ansiosa e reprimida. Ela disse à mãe que faleceu durante seu parto: toda vez que me sentir ansiosa, vou visualizar seu sorriso, seu apoio, sua bênção. Sempre que eu inspirar, vou sentir você ao meu lado
e saber que está feliz por mim. Sentenças de cura adicionais. Cris, só um minutinho, só fazer um comentário. Esse último trechinho que a Cris leu, que a moça vai visualizar o sorriso da mãe sempre que se sentir ansiosa, é, parece, né, algo tão, tão mágico, mas assim, na verdade, o Bert, ele estudou várias técnicas para montar a constelação. Na verdade, o que ele faz aqui é uma âncora dentro da PNL. Vocês conhecem PNL? Alguém aqui conhece? Na PNL, quando eu faço um combinado, né, eu faço um gesto, combinei algo, eu crio uma âncora, meu cérebro entende que aquilo me traz tranquilidade. Então, o que ele fez aqui combinando para ela, toda vez que ela se sentia ansiosa, ela imaginar o sorriso da mãe, ele criou um pacto, ele criou uma âncora, ele criou como se fosse, a palavra que me vem agora é uma muleta, mas é como se fosse isso, um amuleto, uma muleta, uma maneira dela sair daquele lugar onde ela está. E quanto mais ela vai se apegando a isso, mais ela vai conseguindo sair do lugar onde ela está. Por isso que funciona tão bem, tá bom? Pode falar sentenças de cura. Em vez de reviver o que aconteceu com você, prometo que minha vida será plena. O que aconteceu com você não será em vão. Vou considerar o que aconteceu com você uma fonte de força. Honrarei a vida que você me deu, fazendo algo de bom. Farei algo significativo e dedicarei a você. Manterei você no meu coração. Acenderei uma vela para você. Honrarei você ao viver de forma plena. Viverei de forma amorosa. Tirarei uma lição favorável dessa tragédia. Agora eu entendo. A compreensão é benéfica. Ótimo. Então, o autor está dando aqui para a gente sugestões de como a gente pode ressignificar, tá? Vocês podem usar as frases prontas deles ou pode criar algo do próprio coração, tá bom? O ideal é que as frases de ressignificação sejam frases curtas, diretas, elaboradas, assim, elaboradas de forma curta. Por exemplo, aqui, ó, manterei você em meu coração. É imaginar a pessoa e colocar isso. Percebe que as frases de ressignificação não necessariamente são longas, né? Curtas. Vocês podem usar essas como modelos, ou se inspirar nelas, ou usar elas na íntegra. Tudo bem? Uma coisa importante aqui, acenderei uma vela para você. Eu quero fazer esse comentário. É, não é obrigatório todo mundo usar essa mesma sentença. Isso vai de acordo com a crença ou com a religiosidade de cada um. Por exemplo, tem pessoas que, especialmente as pessoas católicas, que é muito importante acender uma vela para quem não está mais aqui, né? Tem todo o ritual, o dia certo, o local certo. Mas quem se identifica com isso, fala essa frase. Quem não se identifica, não tem problema. Tudo bem? Não precisa seguir na íntegra. A sistêmica, ela respeita a cultura e a religiosidade de cada um. Tudo bem? Vou ler mais um trechinho. Mais alguém quer ler? Levanta a mão se alguém quer ler. Eu vou ler, então, mais um trechinho, aí eu passo de novo para a Sofia, de novo para a Cris, tá bom? Para a gente não ficar muito cansada. Então, eu vou ler a página 151, das sentenças de cura às imagens de cura. Sentenças são as frases curtas que a Cris acabou de usar como exemplo, tá bom? Tenhamos consciência ou não, nossa vida é profundamente influenciada por imagens, crenças, expectativas, suposições e opiniões internas. Impressões intrínsecas como a vida nunca dá certo para mim. Olha só, muito parecida com a frase que eu mencionei para vocês, se lembram? Né? Eu disse assim: tudo acontece comigo, é algo parecido. A vida nunca dá certo para mim. Vou fracassar, não adianta tentar. Ou tenho uma imunidade fraca, podem definir um blueprint de como a nossa vida se desenrola, limitando a assimilação de novas experiências e afetando a capacidade de cura. Imagina o efeito corporal da imagem interna. Minha infância foi difícil. Minha mãe é cruel.
Ou o meu pai era emocionalmente abusivo. Embora sejam quase uma verdade absoluta, essas imagens podem não revelar a história completa. Todos os dias da nossa infância foram difíceis? Seu pai nunca foi gentil? Sua mãe nunca foi atenciosa? Você tem acesso a todas as primeiras lembranças de ser abraçado, alimentado e colocado no berço à noite? Lembre-se, como aprendemos no capítulo 5 para não sofrer mágoas novamente. Muitos de nós mantemos apenas memórias distintas a nos proteger, que reforçam nossas defesas e que os biólogos evolucionistas afirmam integrar o nosso viés da negatividade como algo inato. Será que alguma memória está ausente? Mais importante, você fez as perguntas? O que estava por trás da nocividade da minha mãe? Que evento traumático era subjacente à frustração do meu pai? Na elaboração das sentenças de cura, você deve ter percebido uma nova experiência interna começando a enraizar. Ela pode ter ocorrido na forma de uma imagem, uma sensação, um sentimento de pertencimento ou uma conexão. Talvez você tenha sentido zelo de parentes ou uma paz maior, como se uma pendência fosse finalmente resolvida. Todas as experiências podem ter um efeito poderoso na cura. Essencialmente, elas estabelecem uma referência interna de plenitude, a qual podemos recorrer sempre que sentimentos antigos ameaçam nossa estabilidade. Essas novas experiências são como memórias acompanhadas de novos entendimentos, imagens, sentimentos e sensações corporais. Elas podem promover mudanças de vida, pois são poderosas o suficiente para ofuscar as imagens antigas e limitantes que conduzem a nossa vida. Essas novas experiências e imagens continuam a se aprofundar por meio de rituais, exercícios, práticas. A seguir, algumas maneiras criativas de fortalecer o seu processo de cura. Exemplo de rituais, exercícios, práticas, imagens de cura. Coloque um retrato na mesa. O homem que recebeu uma, o homem que percebeu que estava revivendo a culpa do avô, colocou um retrato dele em sua mesa. Ele expirava e visualizava a devolução do sentimento de culpa ao avô. Cada vez que repetia esse ritual, sentia-se mais leve e mais livre. Esse tipo de movimento, que também é um exercício sistêmico, mas a Mariane Frank gosta de falar que é ato simbólico. Eu também gosto de falar. É um ato simbólico. Não é porque ele colocou a foto do tio na mesa dele que a vida dele mudou. Mas toda vez que ele olha ali com respeito, ele respira, ele permite criar uma imagem interna, né? Ele faz ali uma consciência de solução, uma frase nova, uma ressignificação. Não é o fato de estar ali o retrato. Isso é um ato simbólico, é uma lembrança, é uma forma dele lembrar e ressignificar essa história, tá? Acender uma vela. Olha, uma mulher que perdeu o pai quando era criança não tinha nenhuma lembrança dele. Aos 29 anos, na mesma idade do pai, quando faleceu, sentia-se distante do marido, ou seja, ela perdeu o pai quando o pai tinha 20 anos, 29 anos. Quando ela fez 29 anos, ela teve um afastamento do masculino, que é o próprio marido, como ela teve o afastamento do pai quando ela era criança. Então, compartilhando de forma inconsciente a desconexão paterna. Durante 2 meses, ela acendeu uma vela todas as noites e imaginou que a chama como uma abertura de reconexão com o pai. Ela conversava com ele e sentia sua presença reconfortante. Ao final do ritual, os sentimentos de desconexão diminuíram e uma nova sensação pode ser cuidada por um pai amoroso aumentou. Quero fazer um comentário aqui também. Algumas vezes, né, uma pessoa que tem desconexão, nesse caso, né, não quer saber do marido, eu não quero você, tô longe. Isso pode gerar, talvez, uma separação, um sofrimento, né? Ou, às vezes, alguns sintomas podem levar a gente até ao hospital e tomar uma medicação que não é tão necessária. Ou, nesse caso, né, que não é necessária. Às vezes, uma pessoa pode estar deprimida, mas é uma conexão com o familiar. Então, vale a pena a gente tentar os exercícios,
Não estou nem um momento aqui falando que a gente tem que descartar nada, descartar a medicina, nem a psicologia, são complementares, sempre vão nos ajudar. Tanto o tratamento, a terapia a longo prazo com o psicólogo, quanto o acompanhamento a longo prazo com o médico, mas vale a pena a gente tentar também os exercícios sistêmicos. Às vezes, o que a gente está sentindo é uma dor que ficou com a gente ali por um tempo, e aí pode parecer uma depressão, e às vezes não é necessário uma medicação, compreende? Ficou claro que eu não estou me posicionando contra, eu só estou pedindo para que a gente tenha atenção às vezes. Atenção, um pouquinho mais de atenção. Assim como a Isis, né, que era a moça que atacava a geladeira, ela quase foi medicada com compulsão alimentar e não foi necessário. Ela ia ser medicada com fluoxetina, aquele monte de medicação que é para controlar a ansiedade e o apetite, e não foi necessário, porque era uma questão sistêmica. Tudo bem? Escrever uma carta é um ato simbólico. Colocar uma foto acima de uma cabeceira é um ato simbólico. Aqui ele explica, né? Desenvolver uma imagem de apoio, né? Pensar, como foi o caso, né? Imaginar que a mãe sorria para ela, foi desenvolver uma imagem de apoio. Estabelecer um limite, todos são atos simbólicos. Tudo bem? Eu acho que a gente pode ir para a página 155, as sentenças de cura e o corpo, porque os atos simbólicos, aqui ele descreve cada um, mas é para a gente compreender a profundidade do ato simbólico, não é o ato em si, mas é o que ele desenvolve na gente, né, por fazer. Então, você lê, Sofia? Página 155, as sentenças de cura e o corpo? Uma parte essencial da cura envolve a capacidade de incorporar a experiência das sensações físicas ao processo. Quando apenas acolhemos os sentimentos em nosso corpo sem reagir inconscientemente, é mais provável que permaneçamos estáveis perante a inquietação interior. O insight costuma ser obtido a partir da disposição de tolerar o que é desconfortável na busca pela autocompreensão. Ao se concentrar no seu interior, o que você sente? Que sensações se relacionam a pensamentos receosos ou emoções desconfortáveis? Qual parte do corpo é mais afetada? Sua garganta fecha? Você para de respirar? Seu peito aperta? Você sente um torpor? Qual é o epicentro dessa sensação corporal? Seu coração? Seu estômago ou plexo solar? Ser capaz de desbravar esse território interno, mesmo quando os sentimentos parecem avassaladores, é essencial. Se você não tiver certeza do que seu corpo sente, diga sua sentença central em voz alta. Como aprendemos no capítulo 8, pronunciá-la pode despertar sensações físicas. Observe seu corpo. Você nota algum tremor? Há uma sensação de vazio, torpor? Tudo é válido. Basta posicionar sua mão onde você percebe ou imagina que os sentimentos estejam. Em seguida, direcione a respiração para essa área. Expire em seu corpo de modo que toda a região pareça amparada. Você pode visualizar sua expiração como um feixe que ilumina essa parte do corpo. Em seguida, diga a si mesmo: estou com você. Imagine que está falando com uma criança que se sente invisível. É provável que exista uma criança ali, uma parte infantil que foi ignorada por muito tempo. Suponha que ela está esperando o seu reconhecimento, e hoje é o dia para que isso aconteça. Continua? Uhum. Continua? Sim, vamos estar quase terminando, termina essa página, né? Sentenças de cura para dizer a si mesmo. Posicione a mão sobre o corpo e respire profundamente enquanto diz para si mesmo:
uma ou mais sentenças internas a seguir. Estou com você. Estou aqui. Abraçarei você. Respirarei com você. Confortarei você. Não o abandonarei quando se sentir amedrontado ou sobrecarregado. Ficarei ao seu lado. Respirarei junto com você até que se acalme. Quando colocamos as mãos sobre o corpo e direcionamos as palavras e a respiração para dentro, fortalecemos as partes mais vulneráveis. Dessa forma, podemos aliviar ou libertar o que sentimos como intolerável. Sensações de desconforto antigas podem ser substituídas por sensações de expansão e bem-estar. À medida que enraizam, sentimos mais sustentação em nosso corpo. Muito bom, obrigada. Tá Nada. claro para vocês? A leitura está claro? Faça um Uhum. joinha, a gente pode continuar seguindo. Às vezes é tão autoexplicativo, né, que nem precisa do comentário, né? Cris, você quer ler Consertando a Relação com os Nossos Progenitores? Página 157. No capítulo 5, aprendemos como a força vital que recebemos de nossos pais pode ser bloqueada quando a conexão com eles é prejudicada. Ao rejeitarmos, culparmos ou afastarmos um deles, também sentimos as repercussões. Podemos não ter consciência, mas afastar um progenitor é o mesmo que afastar uma parte de nós. Quando nos isolamos de nossos pais, as características que julgamos como defeitos podem se manifestar de forma inconsciente. Se, por exemplo, considerarmos nossos pais fracos, críticos ou agressivos, podemos nos sentir frios, autocríticos e até mesmo interiormente agressivos, as mesmas características que rejeitamos deles. Nesse sentido, fazemos a nós mesmos o que achamos que fizeram para nós. A solução é encontrar uma maneira de acolher nossos pais no coração e trazer à tona os defeitos que rejeitamos neles e em nós. Assim, há uma chance de transformar a dificuldade em fortalecimento. Ao desenvolver um relacionamento com nossas partes dolorosas, que muitas vezes herdamos de família, temos a oportunidade de mudá-las. Características como a crueldade podem se tornar a fonte de nossa bondade. Nossos julgamentos podem estabelecer as bases da nossa compaixão. Geralmente, sentir-se em paz consigo mesmo se correlaciona a estar em paz com os nossos progenitores. Dito isso, você pode tirar algo de bom do que eles lhe deram? Consegue ser receptivo quando pensa neles? Se ainda estiverem vivos, você é capaz de baixar a guarda quando está com eles? Se perceber que você retrai, fica na defensiva ou retorna ao padrão de cuidado, provavelmente há mais trabalho interno a ser feito antes da tentativa de consertar o relacionamento presencialmente. A reparação pode acontecer mesmo que eles tenham falecido, estejam na prisão ou permaneçam estagnados em meio à dor. Existe uma memória, boa intenção, imagem interna, compreensão ou expressão de amor possível de absorção? Permitir que a conexão com uma imagem interior afetuosa ocorra pode modificar seu relacionamento exterior com seus pais. Você não pode alterar a relação antiga, mas pode modificar a atual, contanto que não espere que eles mudem ou sejam diferentes do que são.
É você quem deve estabelecer o relacionamento em novos termos. Essa responsabilidade é sua, não de seus pais. A questão é: você está disposto? Thich Nhat Hanh, deve ser assim que se pronuncia, não sei. Renomado monge budista afirma que, quando estamos com raiva de nossos pais, ficamos com raiva de nós mesmos. É como se a planta de milho ficasse zangada com o grão. Ele esclarece: se estamos bravos com nosso pai ou nossa mãe, precisamos inspirar e expirar a fim de encontrar a reconciliação. É o único caminho para a felicidade. A reconciliação é, sobretudo, um movimento interno. O relacionamento com nossos pais não depende do que fazem, de como são ou de como reagem, mas sim de como agimos. A mudança ocorre em nós. Ao saber que o pai perdeu o melhor amigo enquanto lutavam juntos na guerra, Randy pôde entender o motivo da sua introversão. O filho costumava sentir que a distância paterna era dirigida pessoalmente a ele. Conhecer a história mudou a perspectiva por completo. O pai, Glenn, e o melhor amigo de infância, Don, se reencontraram por acaso quando suas unidades se juntaram para combater os alemães na Bélgica. Sob fogo cruzado, Dom salvou a vida do amigo, mas ao fazê-lo, levou um tiro no pescoço e morreu em seus braços. Glenn voltou para casa e se casou e constituiu uma família. Porém, nunca conseguiu desfrutar plenamente de suas conquistas, pois sabia que Dom nunca teria a mesma oportunidade. Randy se desculpou com o pai por julgá-lo e se afastar. Não esperava mais que se conectassem de maneira que desejava. Em vez disso, poderia amá-lo exatamente como ele era. Como aprendemos nos capítulos anteriores, é proveitoso saber o que causou tamanho sofrimento aos nossos pais. O que estava por trás da distância, da crítica ou da agressividade. A descoberta desses acontecimentos possibilita a compreensão da dor, tanto deles quanto nossa. Ao identificar os eventos traumáticos que contribuíram para a dor parental, nossa compreensão e compaixão podem começar a ofuscar as mágoas antigas. Às vezes, apenas pronunciar uma sentença como: mãe, pai, sinto muito por estar distante, pode iniciar algo surpreendente em nosso interior. Em seu livro, Words Can Change Your Brain, sem publicação no Brasil, o Dr. Andrew Newberg, neurocientista do Thomas Jefferson University Hospital, e seu colega Mark Robert Waldman declararam: uma única palavra tem o poder de influenciar a expressão gênica que regula o estresse físico e emocional. Eles explicam que, só de nos concentrarmos em palavras positivas, afetamos áreas do cérebro que podem aprimorar a percepção de nós mesmos e das pessoas com quem interagimos. Leia a lista de sentença de cura a seguir. Talvez alguma sensibilize a ponto de desfazer o bloqueio entre você e seus pais. Deixe as palavras alcançarem-no. Há uma sentença que abala o seu coração? Imagine dizendo uma ou duas delas ao progenitor que você rejeitou. Isso, ó. As sentenças, para facilitar para nós, e também que eu acho que é interessante a gente fazer ela com
um pouquinho mais de calma, né? Quem está aqui, poder respirar, sentir frase a frase, sentir qual sentença vai fazer sentido para você. Eu tirei foto só das páginas das sentenças e coloquei lá no grupo, tá? Então a gente vai pular, depois vocês vão poder olhar as fotos que estão lá. São sugestões de sentenças para a gente alinhar a nossa relação com os pais, tudo bem? Não precisa ser essa na íntegra, mas elas podem te dar ideias, tá? Eu vou continuar um pouquinho então na página 160. Antes de tentar curar um relacionamento gravemente rompido com seus pais, talvez seja interessante fazer algumas sessões de psicoterapia centrada no corpo ou cultivar uma prática de atenção plena para aprender a se conectar com as sensações corporais. Quero fazer uma pausa. Aqui nesse livro, eu não lembro exatamente qual página ele fala, que as pesquisas que ele fez prova que a psicoterapia, quando ela é ligada ou relacionada com algo voltada para o corpo, o efeito é maior. Então, assim, a terapia tradicional, a gente conversa muito, a gente fala muito, e o efeito é excelente. Mas se dá para agregar com algo voltado para o próprio corpo, por isso que ele está sugerindo aqui, ó, sessões de psicoterapia centrada no corpo ou cultivar uma prática de atenção plena. É mais do que falar, é falar e perceber o corpo, é falar e trabalhar o corpo, é falar e trabalhar a respiração. Na própria psicoterapia, já se sabe que os exercícios de respiração eles ajudam a controlar as crises de ansiedade, né? Então, é relacionar o corpo e mente. Tudo bem? Ele sugere, tá? Ele não fala aqui, mas ele sugere isso, que por isso que uma das coisas que ele fala, por isso que a constelação dá do efeito tão forte. Porque na constelação o seu corpo inteiro, não é só sua mente. Você entra na sensação com seu corpo inteiro, ficou registrado muito mais vezes, ou ficou registrado em um nível muito mais profundo, muito mais amplo aquilo que você viveu, tá bom? Mas só colocando as duas coisas são muito boas e faz sentido. Dependendo do trauma, uma terapia agregada ao movimento corporal vai ajudar bastante, tá? Então, ao adquirir a capacidade de observar as reações ao estresse, é possível se monitorar e fornecer a si mesmo o necessário nas situações mais urgentes. É importante cultivar um sentimento interior que o guia e o apoia. Por exemplo, certas técnicas de respiração proporcionam uma moção física dos limites corporais de modo que você prossiga no ritmo certo e mantenha a distância que acha apropriada. A distância ideal permite que você se sinta relaxado, sem precisar se defender ou retrair para se conectar. Um limite consistente, mas flexível, proporciona o espaço apropriado para sentir as emoções e, ao mesmo tempo, desfrutar da conexão de cura estabelecida por seus pais. Afinal, ao conseguir respirar fundo o suficiente para identificar as sensações do corpo, você não precisa abandoná-lo. Vamos ver como é que estamos aqui. Uma, duas. Ah, falta pouco, gente. Só mais um pouquinho a gente conclui esse capítulo, tá bom? Falta bem pouquinho. Então, ele fala aqui, ó, ele coloca na sequência sentenças de cura para quando for um progenitor que for falecido. Eu vou pôr esse trechinho também, tá? Porque aí quem precisa fazer vai poder ler, vou pôr a foto, vai poder ler e escolher. Vou pôr só esse trechinho do falecido. Então, eu vou pôr um pouquinho também. Sentença de cura para um progenitor distante ou desconhecido. Quando um dos pais foi embora ou nos entregou para sermos criados por outros, a dor pode ser insuperável. Em certo sentido, a partida precoce costuma estabelecer um blueprint inconsciente para muitas rejeições e abandonos que ocorrem mais tarde em nossa vida. Ai, gente, hoje estou com muita consciência, porque na hora que eu li isso, sabe a imagem que me veio? E eu já falei isso para vocês, né? Que só a leitura já nos ajuda, né? Nem sempre, parece que a gente vai recebendo presentes, né? Durante a leitura. A minha mãe, ela tem um comportamento de autorrejeição, sabe? Ela se isola. E isso acaba gerando muitos conflitos, porque eu sou muito expansiva e ela se auto-isola. E quando eu li esse trecho que eu li agora para vocês, sabe a imagem que me veio? O pai dela indo embora. E ela presenciou isso, ela era muito pequena.
E aqui ele está dizendo isso, ó, que a partida, peraí, ó, em certo sentido, a partida precoce costuma estabelecer um blueprint inconsciente para muitas rejeições e abandono. É como se ela tivesse um sentimento permanente de abandono. Ela vai fazer 70 anos e ela tem essa mesma sensação, que ocorreram mais tarde em nossa vida. O ciclo de dor precisa chegar ao fim. Enquanto continuarmos a viver achando que fomos injustiçados ou vitimizados, provavelmente manteremos esse padrão. Leia as seguintes sentenças a seguir, que está dizendo sobre um progenitor distante ou falecido. Eu vou pôr também no grupo, tá? Porque as sentenças eu acho que vai ser interessante vocês estudarem. Depois ele fala sentenças de cura e fusão com um dos progenitores. Enquanto alguns de nós rejeitamos um progenitor, outros se fundem com um deles de uma forma que ofusca a identidade e esgota a individualidade. Nesse tipo de relacionamento, podemos perder as oportunidades de autodefinição ou limites, que estabelecem quem somos e o que sentimos. Se este for o seu caso, você pode ler as sentenças a seguir como se houvesse uma voz da sua mãe e do seu pai, permitindo que o seu corpo as recepcione. Observe quais palavras ou sentenças o afetam de forma mais profunda. Vou colocar também no grupo, tá? As sentenças todas eu acho que vai ajudar muito. A gente não pode compartilhar o livro inteiro, aqui a gente está compartilhando trechos e frases que vão fazer sentido para quem compreendeu e vai fazer o exercício, tudo bem? Ao visualizar seu progenitor parado na sua frente, 163, e observe se há algum sentimento interior de aproximação ou distanciamento. Existe uma sensação corporal que possibilita definir a distância ideal para você? Essa distância pode libertar, abrandar ou relaxar algo dentro de nós? Quando isso acontece, adquirimos maior espaço interior para sentir as nossas emoções. Ao estabelecer a distância apropriada, pronuncie as sensações a seguir, reparando os seus sentimentos à medida que as palavras são ditas, né? Eu vou só dar um exemplo, ó. Mãe, eu estou aqui e você está aí. É como se deixasse internamente. Tem pessoas que não conseguem se aproximar, não conseguem sentir o carinho, né? Mas está falando de forma carinhosa. Eu estou aqui, você está aí. Por exemplo, a 2 passos, a 3 passos. Estabelece um limite, isso traz leveza também. E para fechar o capítulo, se você, na página 164, se você realizou as etapas desse capítulo, já deve ter percebido um novo tipos de paz interior. As sentenças de cura proferidas e as imagens, os rituais, as práticas, os exercícios experimentados podem ter ajudado a fortalecer o relacionamento com uma pessoa amada ou aliviar um emaranhamento inconsciente com um parente. Se você finalizou as etapas e sente a necessidade de algo mais, no próximo capítulo apresentará outra peça desse quebra-cabeça. A investigação dos primeiros anos de vida deve ser interessante, né, gente? Semana que vem. E segunda-feira é feriado. Não, é feriado? Não, não, não é, né? Feriado é quinta e sexta. Segunda-feira que vem a gente vai começar esse assunto. Exploraremos os seus efeitos e abordaremos muitas maneiras pelas quais ele pode deixar uma marca nas relações, no êxito, na saúde e no bem-estar. Muito obrigada.